Vem pra cá, vem chegando, que hoje a live é importante. São dúvidas que a galera tá tendo em relação ao concurso de agente da PCDF. Esse concurso maravilhoso, com essa pancada de vagas. Nós estamos aí com o edital aberto, um concurso num total, somado as vagas de preenchimento imediato e os cadastros de reserva. São 1.800 vagas, isso não é brincadeira. Sendo sincero, é uma oportunidade que às vezes você só vai ter uma vez na vida. Historicamente, é o maior concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Então vocês têm a oportunidade de fazer parte de uma das melhores polícias civis do Brasil, que é no Distrito Federal, um melhor plano de carreira, uma das melhores remunerações. Agora o seguinte, tem que estudar. Não adianta que não vai acontecer um milagre de você chegar lá e fazer uma boa prova, ainda mais sendo a CESP e o UNB, ainda mais sendo a Sebrasp. CESP é CESP. Então você tem que estudar, você tem que ter estratégia de estudos e isso vai fazer toda a diferença. Essa semana é uma semana especial que eu vou compartilhar humildemente minha experiência com vocês em decorrência de várias estatísticas, pesquisas, análise que nós fizemos do conteúdo do edital publicado. Eu vou compartilhar todas as estatísticas com vocês, certo? Focado na CESP, focado pra gente da PCDF. Essa é uma semana que, assim, com certeza, quem estiver me acompanhando vai receber informação diferenciada. Analisando o edital, você observa que nós analisamos, por exemplo, os concursos de agente administrativo da PRF. Nós analisamos os concursos de agente administrativo da PRF, foi em 2012. O concurso de escrivão da PCDF, 2013. A prova de papiloscopista. A prova de perito criminal, agente e escrivão da Polícia Federal, 2018. Os editais são idênticos em relação à estatística, à disciplina. E adivinha? Olha só que loucura, 64% da disciplina de estatística é cobrado em relação ao tópico, ao assunto probabilidade. E aí? Analisamos aí 8 provas, aplicadas todas pela Sebrasp. Então assim, galera, para com esse terrorismo, para com esse histerismo, vamos estudar de forma profissional. Hoje eu já compartilhei esse e-mail com vocês, amanhã eu vou compartilhar mais estatísticas nas minhas redes sociais. A gente vai abranger todo o conteúdo programático e os principais pontos. Contabilidade, RLM, informática, inglês. Então, você tem que estudar exatamente dessa forma. Não adianta querer estudar o edital de ponta a ponta, que aí você já começa a se enrolar. Mas o tema da live hoje é responder dúvidas que foram deixadas no story. Separei 4 dúvidas, vou ser bem pontual, uma live bem objetiva, bem dinâmica, para não tomar o tempo de vocês e a gente manter a qualidade que é a nossa missão. Vamos para a primeira dúvida. Eu achei uma dúvida muito preponderante, uma dúvida muito importante. No geral, é a dúvida da grande maioria, né? O colega fala o seguinte: professor, Familion pergunta o seguinte: estudo para delegado, agora é importante. Primeiro ponto, eu tô vendo uma galera perdida em relação à organização. Por quê? Tava estudando para delegado da Polícia Civil do Paraná, o concurso foi adiado. Tá estudando para agente federal de execução penal, DPEM, que em tese a prova vai ser em setembro. Aí saiu a publicação de mais um edital, agente da Polícia Civil do DF. O edital tentador, com muitas vagas, um excelente salário. E aí, como que você concilia? Você que está estudando para investigador da Polícia Civil do Paraná, ou você está estudando para um concurso de delegado, ou concurso para o DPEM. Essa é a dúvida mais corriqueira. Professor, eu devo arriscar estudar para agente da Polícia Civil do DF? O que eu faço? Eu devo deixar de lado os meus estudos para delegado, os meus estudos para investigador de polícia e focar só para agente da PCDF? Ou dá para conciliar? Essa é a pergunta do colega. Respondendo dentro da realidade que eu vivi muito tempo e dentro da minha humilde experiência. Você tem 2 possibilidades. Mas para você chegar nessas 2 possibilidades, você tem que primeiramente parar e analisar a disponibilidade de tempo que você tem. Então, se hoje você está estudando
para delegado da Polícia Civil, seja Rio de Janeiro, seja Paraná, seja Rio Grande do Norte, seja Pará, ou você está estudando para investigador da PC Paraná ou algum outro concurso, como agente federal de execução penal, no concurso do DEPEN. Primeira coisa que você tem que analisar, preste atenção nisso. Você tem condições em relação a tempo. Por quê? Você precisa ter um planejamento organizado de estudos. Consequentemente, você, de forma necessária, você vai estudar as disciplinas no decorrer dos dias da semana. Você vai ter grupos organizando suas disciplinas para, de forma contínua e intercalada, você conseguir estudar as disciplinas necessárias do concurso do seu interesse. Se você pegar e contar quantas disciplinas tem o concurso, a título de exemplo, de delegado da Polícia Civil do Paraná, nós temos 10 disciplinas, tudo bem? Se você pegar a quantidade de disciplina que nós temos no concurso de investigador da PC Paraná, por exemplo, nós temos 8 disciplinas. Se você pegar a quantidade de disciplinas que nós temos para agente da PCDF, nós temos 13 disciplinas, sem contar a atualidade, que é aí um estudo específico para a prova de redação. Então, nós temos 13 disciplinas, consoante o atual edital publicado para agente da PCDF. Boa parte dessas disciplinas se compatibilizam com um concurso que você em tese esteja estudando. Eu acredito que de 70% a 80%. Mas, se no somatório das disciplinas você chegar a um quantitativo de 13, 14, 15 disciplinas, já fica muito pesado. O ponderável é você ter um cronograma dividindo suas disciplinas no decorrer da semana por grupos, né? Grupo A, B, C, D, de forma proporcional e razoável, no limite de 10 disciplinas. Quando você passa a estudar mais do que isso, você tem que ter necessariamente tempo para conseguir administrar esse monte de conteúdo. Senão, o que vai acontecer? Você vai acabar querendo 2 pássaros na mão e vai ficar sem nenhum. Já diz o velho ditado, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, meu filho. Eu falo por experiência. Então não adianta querer dar um passo maior do que suas pernas e você vai se arrepender, você vai se machucar. Então assim, se você já está estudando dentro do seu cronograma com 8 ou 10 disciplinas que seja, já está difícil você bater suas metas diárias, não adianta você querer forçar e incluir outras disciplinas como estatística, contabilidade, inglês, conhecimento do Distrito Federal, que é o RID, né? Realidade histórica, ética, social do Distrito Federal, a legislação do Distrito Federal, que é a legislação específica, não vai dar certo, tudo bem? Nada impede que você faça uma escolha. Os concursos de delegados de polícia até aqui estão adiados. A prova para agente da PCDF está marcada para dia 18 de outubro. Nada impede que você comece a dar prioridade para o concurso de agente da PCDF. Mas é uma escolha pessoal. Aí você vai ficar mais confortável, vai conseguir ter uma organização mais plausível, vamos dizer assim, para conseguir ter um estudo de qualidade. Não com aquele monte de matéria para estudar por dia, aquele monte de conteúdo na semana. Ainda que você consiga ter um planejamento, você começa a ficar sufocado, com muita informação. Começa a aumentar muito sua ansiedade, seu estudo começa a perder qualidade. E aí a gente tem que dar um passo para trás, deixar essa poeira baixar, para exatamente conseguir fazer algo consciente. Eu sei que é tentador, mas eu, como um profissional do concurso, não posso me subtrair de estar falando a verdade para vocês. Então cada um tem uma realidade, cada um sabe até onde pode chegar até o seu limite. Então trabalhe dentro do seu limite. Não perca a qualidade dos seus estudos. Se você conseguir conciliar, em decorrência de um tempo que você tenha no dia, de forma organizada, estudar para delegado, estudar para agente da PCDF, bacana, parabéns. Mas se você perceber que isso está te sufocando, se você perceber que você começou a ficar com o seu planejamento diário, em bater suas metas diárias prejudicado, você vai ter que fazer uma escolha, certo? Ah, professor, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de estudar agora para investigador da Polícia Civil do DF, do Paraná, que o concurso foi adiado, né? E eu vou focar agora 100% para agente da PCDF. Tranquilo. Agora é o seguinte,
Nada impede também que o concurso chegue lá em outubro e seja adiado também. Vai chegar um momento que de repente você não vai conseguir administrar isso e você vai ter que fazer uma escolha. Porque quando esses concursos começarem a pipocar, quando as provas começarem a serem aplicadas, vai ser uma coisa de louco, porque vai ser um em cima do outro. Não tenha dúvida disso, tá? Mas eu volto a repetir, isso é uma escolha sua, tá? É uma escolha pessoal. Sem dúvida, eu optaria, Alisson Rocha, se eu tivesse desempregado, se eu tivesse ansiando para passar num concurso público, entre investigador da Polícia Civil do Paraná e agente da PCDF, com todo o respeito, eu escolheria, sem pestanejar, agente da PCDF. Se eu estivesse estudando para agente federal de execução penal, ou seja, estudando para o DPEM, e ficasse em dúvida com agente da PCDF, eu tentaria conciliar os estudos. Se não desse, eu ia focar para agente da PCDF. Agora, delegado já é um pouco diferente, porque é um cargo que normalmente quem está estudando já sabe o que quer, está decidido no sentido de ser delegado de polícia. Eu tentaria conciliar, porque é uma grande oportunidade esse concurso de agente da PCDF. Uma grande oportunidade, eu não vou cansar de falar isso. Mas se não desse, eu ficaria estudando para delegado. Eu esperaria com toda a calma os concursos saírem. Tranquilo? Vamos para a próxima dúvida? Arthur Cassi. Vamos que vamos, guerreiro. Ele perguntou o seguinte: professor Alisson Rocha, vale direcionar de carreira jurídica para tentar essas milhares de vagas? Então, meu Arthur querido, foi o que eu falei, isso é uma escolha muito pessoal, tá? Vai depender da sua vontade de ocupar um cargo de natureza jurídica, seja promotor, juiz, delegado de polícia, defensor, procurador. Mas esses concursos que são chamados de escada de carreiras intermediárias, a título de exemplo, o agente da Polícia Civil do DF, que ganha com reajuste, vai ganhar inicialmente mais de R$9.000, mas, 1.800 vagas. A oportunidade ela é tentadora. Então, assim, é uma escolha pessoal, mas às vezes vale a pena você conseguir uma aprovação para dar uma respirada financeiramente dizendo, e depois você continua estudando para um concurso melhor. Isso é normal, isso eu fiz. Eu primeiro passei no meu concurso de agente federal de execução penal, ao antigo agente penitenciário federal. O concurso está com edital aberto, a prova vai ser início agora de setembro, DPEM, trabalhei lá por 3 anos. Foi meu primeiro concurso, ensino médio, tá? Mas eu ganhava lá meus R$5.000, trabalhava no plantão 24 por 72 e depois eu passei para delegado de polícia. Meu primeiro concurso de delegado de polícia no Espírito Santo, o qual eu trabalhei um pouco mais de 4 anos. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Porque na época, em 2009, quando eu passei para agente penitenciário federal, eu não tinha bagagem, eu não tinha condição para passar para delegado de polícia. E ao mesmo tempo, eu precisava de grana, eu precisava trabalhar. Eu estava com meu nome no SPC, meu nome no Serasa, eu estava com a corda literalmente no pescoço. Então, estrategicamente, eu vi uma oportunidade e como o concurso ele é público, tá? Eu faço o que eu quero, eu passei, exerci minha função honrosamente, só que eu passei por uma carreira melhor e beijinho, beijinho, tchau, tchau. Fui ser delegado de polícia depois. Mas me ajudou muito, porque eu comecei a dar aula na época, em 2009. Eu comecei a ter mais tranquilidade, porque eu comecei a ganhar o meu dinheiro, eu já tinha o meu trabalho, minha estabilidade. Então, aqueles problemas da cabeça, de problema financeiro, família, eles praticamente desapareceram. Então isso foi um grande combustível para eu conseguir bater minha meta principal, que era passar para o cargo de delegado de polícia. Mas eu volto a repetir, isso sempre é uma escolha muito pessoal. Aqui eu só estou compartilhando um pedacinho da minha experiência. Tranquilo? Vamos lá para mais uma pergunta. O colega perguntou o seguinte: professor, eu gostaria de saber se eu sair agora do zero, em relação à disciplina de estatística e contabilidade, eu tenho chance de aprender nos próximos 3 meses? Então, uma pergunta interessante, sem dúvida alguma. Resumindo, ele quer saber o seguinte: se ele começar a estudar agora a disciplina de estatística e contabilidade, ele consegue chegar no dia 18 de outubro para disputar a vaga? Sim ou não? E aí? É a hora da verdade. Você, meu grande querido
tem duas possibilidades. A primeira, se você estudar de forma presta atenção, se você estudar tradicionalmente, o que eu quero dizer com estudo tradicional? Se você quiser estudar todos os tópicos da disciplina de estatística ou contabilidade, a título de exemplo, você não vai conseguir ter uma estrutura emocional e de conteúdo didático para desenvolver bem na prova, tudo bem? Por quê, professor? Porque se você observar a quantidade de assuntos da disciplina de estatística, a quantidade de assuntos da disciplina de contabilidade são extensas, tem bastante assuntos. Você já não sabe o conteúdo, é um conteúdo complicado, que eu normalmente falo com meus alunos, que a gente não aprende isso no colégio. Então a gente desenvolve ao longo dos anos, ao longo do tempo, a chamada deficiência crônica. E para você aprender algo que você tem uma deficiência crônica em 3 meses, é muito difícil. Mas, na segunda possibilidade, que não tem mágica, não tem milagre, mas a gente tem estatística, estratégia, planejamento, direcionamento, balanceamento do conteúdo, porque você passa a ter chance de estudar pontos específicos ligados a essa disciplina, seja estatística, seja contabilidade, por exemplo, que está sendo o terror da galera, e aí você consegue chegar na prova para conseguir disputar de 60% até 70% do conteúdo. A título de exemplo, eu falei no início da live que nós fizemos uma pesquisa e análise olha só que interessante, de todos os assuntos da disciplina estatística, probabilidade é cobrada de 64%. Então a gente está fazendo uma estimativa que possivelmente de 70 itens do conhecimento específico, tá? Nós temos 70 itens do conhecimento específico. Aproximadamente 10 itens serão de estatística. E desses 10 itens, possivelmente 6 vai ser ligado à parte de probabilidade. Então, se você trabalhar de forma direcionada, com um ciclo de revisões, com conteúdo na medida certa e necessária, fazendo a fixação desses detalhes do ponto, do assunto probabilidade ligada à estatística, trabalhando simulados, com questões, com esquema, nesses 3 meses você passa a ter chance, porque você vai ter estudado de forma estratégica, com planejamento, um balanceamento direcionado, em cima do mapeamento da Sebrasp, da SESP, e direcionado exatamente para o que tem maior incidência. Professor, mas eu tenho medo, e se a banca descobrir, e se ela mudar, e se ela não cobrar tanto assim, probabilidade, galera, isso é pesquisa e análise. Foram analisadas 8 provas da banca Sebrasp. A banca não mudou até agora, não vai mudar. Foi assim em 2012 para agente administrativo da PRF, 2012 para agente federal, tá? 2018 escrivão, papiloscopista, perito criminal, agente da PF. Pode pegar lá e conferir. Agente da PCDE, escrivão da PCDF 2013. Estatística. Qual o assunto mais cobrado? Probabilidade. Entendeu? E isso faz a diferença. Então, você que perguntou, professor, se eu começar do zero hoje, estudando estatística, estudando contabilidade, eu tenho chance? Depende do caminho que você vai escolher. Se você tiver com aquele ranço, aquele hábito de estudar tradicionalmente, querer estudar todos os tópicos, os assuntos dessas disciplinas, você vai acabar que vai passar, presta atenção, os 3 meses vão passar assim, voando. Os 3 meses vão passar voando e você vai chegar lá com a sensação que não está sabendo porcaria nenhuma e a sua chance de acertar 60%, 70% das questões dessas disciplinas é verticalmente achatada. Infelizmente, você não vai ter nem emocional para trabalhar isso na hora da prova, tá? Então, assim, fiquem ligados nesse sentido. Escolha um caminho certo, estudem com metodologia. Já falei. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta interessante. Tiago, grande Tiago. Boa noite, meu guerreiro. O Tiago deixou uma pergunta interessante pra gente. Vamos lá. Professor, tem como passar deixando de lado estatística e contabilidade para prova de agente da Polícia Civil do Distrito Federal? A galera tá tremendo mesmo na base, né? Bom, eu entendi o que o Thiago falou.
A prova, ela tem um total de 120 itens. Ela vai ser aplicada pela Sebrasp, antiga CESP-UNB. A gente sabe que foi dividido em conhecimentos básicos, né, com 50 itens, e conhecimento específico com 70 itens. Nesse arcabouço dos 70 itens, a gente tem direito penal, processo penal, direito constitucional, administrativo, direitos humanos, certo? Aí a gente vem com informática, contabilidade e estatística. E o colega perguntou o seguinte: professor, não sei porcaria nenhuma de estatística, não sei porcaria nenhuma de contabilidade, eu tô querendo chegar, fazer essa prova, me garantir no peito com o restante das disciplinas. O que o senhor acha? Preste atenção agora. Cada um assume o seu risco, certo? O risco, eu sempre falei, tem que ser calculado. Todo risco que eu assumo com meus alunos quando eu faço um planejamento de estudos de reta final, todos são calculados. Todos os riscos são calculados. Então você não pode agir às cegas. Para você deixar em branco as questões em tese de estatística e contabilidade, vamos fazer uma prospecção que, num total, nós tenhamos de 70, 20 itens abrangendo estatística e contabilidade. A título de exemplo, você tem que estar muito bem em todas as demais disciplinas. Tanto na parte de conhecimento básico, eu falo com língua portuguesa, e é muito difícil a língua portuguesa da Sebrasp, a parte de conhecimento do Distrito Federal, legislação específica do DF, raciocínio lógico matemático, e a parte de direito, ou seja, você vai ter que quase que gabaritar o restante. Por quê? Porque são muitos itens para você deixar sem marcação. Se você estiver muito bem, é uma estratégia que você vai adotar. E é um risco calculado que você vai assumir. Para os meus alunos e para a turma que a gente vai trazer na próxima semana, a turma que a gente vai lançar de agente da PCDF, eu não daria essa sugestão, porque ela é muito arriscada. Eu partiria para o plano B. Pelo menos vocês precisam alcançar de 2 a 3 pontos principais dessas disciplinas que estão causando esse temor. A título de exemplo, inglês, contabilidade, estatística, uma parte de informática, para que você consiga, com um bom desenvolvimento nos outros conteúdos, fazer uma prova para disputar vaga. Eu estou falando com experiência. Já tentei fazer, como um colega sugeriu, vou deixar tudo em branco, não vou marcar nada e vai dar certo. Mas o problema é o seguinte: pelas pesquisas que nós fizemos, de 70 itens, há uma grande chance que a Sebrasp ela venha trabalhar uma média aritmética de mais ou menos assim: 10 itens de estatística, 10 itens de contabilidade e 10 itens de informática. 40 itens, o restante dos 70, ela vai deixar para trabalhar ali em direito constitucional, penal. Então são muitos itens. Se fossem menos itens, por exemplo, 5 itens de estatística, 6 itens. Igual foi a título de caso concreto na Polícia Rodoviária Federal, que eu falei, desde 2013 eu tive aluno aprovado, 2018 se repetiu, tá? 2018/2019. Foram 6 itens só de física. Na Polícia Rodoviária Federal eu falei, não caem mais do que 6 itens de física. E te digo mais, os itens que vão cair vai ser A, B, C, D. Bateu e valeu. Porque eu sou mãe geral, eu sou profeta do concurso? Não. Eu sou profissional do concurso, eu trabalho com análise de provas anteriores. Pesquisa e análise, é simples assim. Então, nessa realidade da Polícia Rodoviária Federal, o cara não precisava ficar se matando e estudar física, porque a banca não deu importância, ela já tinha demonstrado isso. Só que todas as provas que nós pesquisamos da Sebrasp, que cai estatística e contabilidade, conforme a similitude do edital publicado agora de agente da PCDF, ela traz um montante considerável de itens. Ela não cobra muito, não cobra pouco item, não. Ela cobra nessa média de 10 itens aproximadamente. Então, assim, imagina você ali, deixar 20 itens sem marcação. Você vai ter que ser excepcional nas demais disciplinas. E aí fica muito mais difícil. É mais fácil você ter um estudo direcionado, mapeado, para 2, 3 itens de contabilidade mais cobrados, 2, 3 itens mais cobrados de estatística, e trabalhar isso incessantemente na raça, no gás, nos 3 meses até o dia 18 de outubro, para você chegar lá
olhar 10 itens e você conseguir acertar 5, 6, aí você pode deixar o resto em branco. Ou até dar um chute consciente, que eu não vou entrar no mérito agora, eu vou disponibilizar depois um vídeo gratuito. Tá? É uma técnica que eu ensinei, que funciona muito bem para a prova da CESP do UNB. Desde 2009 a gente vem fazendo, ajudando muitos alunos a conseguirem pontuações na hora de chutar na prova da CESP do UNB, não chutar às cegas, né? O chute tem que ser consciente. Porque se você me perguntar, professor, eu devo ou não devo chutar na prova da CESP? Em regra, não. Se for consciente, que é consciente mesmo, calculado, você faz, né, todo um ritual para aí você marcar o que sobrar de errado ou sobrar de certo, mas isso não é tema da live. Aí você tem até chance de aplicar o chute consciente, você potencializa a sua chance de ficar mais bem colocado ainda dentro dos 1.800. Que essa é a meta. Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá para mais a última dúvida, para não ficar uma live cansativa. A Pamela, grande Pamela, boa noite, guerreira. Ela pergunta o seguinte: professor, tem chance, tem a possibilidade desse concurso do Distrito Federal, que está marcado para ter a prova aplicada dia 18 de outubro, ser adiado? E aí, essa data do concurso de agente da Polícia Civil do DF, ela pode ser adiada? Está marcado para dia 18 de outubro. Pode ou não pode? Bom, sendo muito sincero com vocês, atualmente só existe uma possibilidade da gente poder aglomerar, ok? E qual seria essa possibilidade? Que as pessoas tenham imunidade, sejam imunizadas para não haver o contágio do Covid-19, do coronavírus. Qual é a única possibilidade? Vacina. Então, sendo muito sincero com vocês, enquanto não tiver vacina, dificilmente vai haver aglomeração, qualquer que seja. Seja para aplicação de prova numa sala, num colégio, numa faculdade, seja para uma festividade, seja para qualquer coisa que for. Porque o vírus é altamente contagioso e está matando mais de 1.000 pessoas diariamente. Nós já passamos de mais de 70 mil mortes no Brasil. Então você está falando que o concurso vai ser adiado, professor? Vou repetir. Se até a proximidade da aplicação da prova nós não tivermos uma vacina, a probabilidade do concurso ser adiado é de 80% a 90%. Mas não por isso você vai deixar de estudar, ok? Não por isso você vai desanimar. Por favor, você já está com um edital na mão, você já sabe o que vai cair. Eu estou aqui compartilhando minha experiência com você, experiência matadora. Você está temendo o quê? Você tem que continuar mantendo seu foco, mantendo fé na missão e seguir em frente. Não tem choro, não tem mimimi, é desse jeito. Tem muitas pessoas que estão fazendo dessa pandemia uma oportunidade para melhorar seus estudos, para crescer, para aprender mais. Porque quando as provas começarem a acontecer, galera, não vai dar tempo de pestanejar. Vai ser uma pancada em cima da outra. Então você tem que aproveitar agora. É desse jeito, não pode dar mole. Vocês têm que aproveitar agora. A gente vai compartilhar aí no conteúdos importantes. Amanhã vai haver mais uma live. Eu vou trazer a estatística do que nós fizemos em relação ao levantamento das provas, do que é mais cobrado em contabilidade. Tá? Eu vou compartilhar com vocês. E essa semana nós teremos várias outras surpresas. Nós ainda teremos a liberação de um simulado matador 100% gratuito, só para a galera que vai fazer esse concurso de agente da PCDF. Olha só, hein? Maravilha, tá? Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. E lembre-se, treinamento difícil. O combate é o quê? É fácil. Fui!